Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que vocês têm passado? Tudo bem? Nossa sexta-feira maravilhosa chegou finalmente. Eu quero deixar aqui o meu carinho, eu quero deixar aqui a minha gratidão por vocês. Ontem foi o nosso chá, ontem foi nosso drive da saudade. E foi muito bom revê-los, foi muito gostoso. Obrigada, para quem foi muito divertido, foi muito emocionante. E eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade, mesmo assim eu gostaria de ter dado um abraço em cada um, bem apertado, tá. E eu também quero deixar, gente, que uma mensagem que está chegando: vocês são guerreiros, vocês são fortes, vocês são capazes, vocês podem, vocês conseguem, tá? Esta pandemia só veio para mostrar o quanto vocês são guerreiros. E vocês lá na frente poderão dizer: eu venci a pandemia, eu estudei, online, eu consegui, eu venci, ok? Então, vocês lá na frente terão aí, vocês serão exemplos, tá? De alunos que persistiram, se dedicaram e conseguiram, tá bom? Galerinha, hoje nós iremos falar aqui sobre, sobre um gênero textual e nós vamos continuar batendo aquele nosso papo em relação ao parágrafo, translineação, tá? Então, assim, nós vamos conversar um pouquinho sobre, galerinha, o que é um parágrafo. Vamos lá, podem abrir o que é um parágrafo. Eu gostaria que vocês participassem da aula agora e interagissem comigo aí. O que é um parágrafo? Ô, professora, Ô, professor, aquela passada que a gente falou sobre o parágrafo, sobre a separação da sílaba, fala passada, né? Aula passada. Nós vamos continuar. É que minha internet caía lá passada e eu não assisti direito. Sim, Vi nós só o vamos começo. recordar. Hoje nós vamos recordar, tá? Nós vamos fazer uma revisãozinha. Alguém sabe que ficou na professora, aula? o parágrafo não é aqueles dois dedinhos que você E falou? isso, eu tenho um parágrafo. Para que serve, Thiago? É para no começo de uma frase, de um texto, não pode. Eu não sei explicar direito, você tem que deixar o espaço de dois dedinhos para começar a frase. Isso. Amanda, Esther, Elias, para que serve o parágrafo? Parágrafo é meio que o começo de uma nova ideia. Isso, muito bem. Muito bem. Vamos lá, gente. O parágrafo, galerinha, ele consiste aí nessas construção de ideias, tá? O parágrafo, ele é uma divisão, tá, de um texto escrito, indicado pela mudança de linha, né? E tem a função aí que as frases contidas mantenham maior relação entre si do que o restante do texto. Então, eu tenho, gente, na verdade, é por isso que o parágrafo, ele não pode ser muito extenso. Lembra, não há uma regra definida em questão de quantidade de linhas de um parágrafo. Mas nós vamos ficar ali entre 4 e 8 linhas, porque cada parágrafo ele é construído por uma ideia núcleo. E se nós prolongarmos este parágrafo, sem perceber, pode ser que vocês incluam uma nova ideia núcleo e fica aí solto o texto de vocês, tá? Então, assim, o parágrafo, galerinha, ele está aí para situarmos aí nessa construção, né, de ideias. Tudo bem? Tudo bem, galerinha? Então, gente, o parágrafo, presta atenção aqui, tá? Que é muito importante aí, tá? O parágrafo, galerinha aí, ele é o conjunto de frases que formam uma sequência com sentido, com lógica,
tá? Eles são estruturados, gente, em introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembram que eu falei na aula passada? Estão lembrados? Pois é. Gente, eu quero lembrá-los também que o Rafael está entrando na sala de aula. O Rafael está entrando na sala de aula aí. Galerinha, o que eu quero que vocês tenham essa ciência, essa concepção. O parágrafo, gente, todo o texto, na verdade, não só o parágrafo, o texto todo em si, ele é constituído aí por coerência, o texto todo, ele constitui aí um elemento chamado coesão e coerência, tá? E nisso será composto por diversos parágrafos, tá? E esses parágrafos, por sua vez, eles são constituídos aí por frases, tá? Que apresentam aí uma relação de sentido, que apresentam aí uma coerência e coesão. E nós temos aí uma ideia central, uma ideia núcleo, belezinha? Então, gente, é por isso que é importante a questão do ponto, vírgula, para nós mantermos aí essa questão da coesão, essa relação de sentido, belezinha? Gente, então, é muito tranquilo o parágrafo. Nós temos aí, quanto à estruturação do parágrafo, né, que é a introdução, que é o desenvolvimento e a conclusão. E na introdução, galera, nós temos aí o chamado tópico frasal, né? Lembra que eu falei o que é o tópico frasal, gente? O tópico frasal, gente, é toda a ideia do parágrafo, né? É a ideia central ali, tá? Então, quando nós falamos de introdução ali, nós temos aí o chamado, gente, tópico frasal. Essa parte define toda a ideia do parágrafo, tá? Então, gente, o que nós temos aí para estruturar esse tópico frasal? Né? Uma declaração inicial, nós poderemos aí, talvez, iniciar aí alguma retomada histórica, tá? Mas isso nós vamos aí aos pouquinhos, galera. Não fiquem preocupados, não fique eu não vou conseguir, mas, gente, é muito difícil, eu não consigo, eu não estou entendendo. Calma, nós estamos aí, neste primeiro momento, estamos conhecendo, sabendo, né? Então, fiquem calmas, gente, tá? Não precisam ficar preocupados. É algo que eu vou trabalhar com vocês daqui por em diante, então fiquem tranquilos, tá? Quando eu falo, gente, em tópico frasal, eu estou falando aí que na verdade, cada parágrafo vai ter uma ideia central. Essa ideia central, gente, ela faz uma ligação, tá, com informações secundárias do texto, que então tem que ter uma relação. Tudo bem? Então, assim, existem aí algumas formas diferentes de construir esse tópico frasal, tá? Nós podemos aí fazer uma declaração inicial, tá? Uma declaração forte logo no início do nosso parágrafo, tá? O tópico frasal, gente, ele pode trazer a ideia de afirmação ou negação, que vai ser justificada com exemplos, tá? Confrontos, tudo bem? Então, isso aí é algo que eu vou trazer aos poucos para vocês. Vou trazer... Oi? Oi? O tópico. O tópico frasal é a ideia central, meu amor. Vai ser a ideia central ali, a ideia principal, tá? Do texto. Vai ser a ideia central. Ou aquela questão núcleo, tá? A ideia núcleo, tá? O tópico, toda vez que vocês leu tópico frasal,
Ah, e qual que é o tópico frasal? O tópico frasal é a ideia central. Ideia central. Ou aquela ideia núcleo do parágrafo, tá? Tudo bem? É a ideia núcleo. Gente, o tópico frasal, ele é uma estrutura muito importante aí que vai ajudar a tornar o seu parágrafo de argumentação aí muito mais organizado e interessante, tá? Tudo bem? Então, ele vai ser a ideia central, tá? Cada parágrafo, galerinha, vai ter aí o seu tópico frasal, tudo bem? E vai ter seu tópico frasal próprio, ou seja, cada parágrafo terá a sua ideia central, a sua ideia núcleo, tudo bem? Aí nós temos vários tipos de tópicos frasais, mas isso aí é uma outra aulinha aí para nós abordarmos, tá? Professora, mas como que eu faço esse tópico frasal aí? Nossa, professora, como que eu vou elaborar, né, esse tópico frasal, né? Primeiro, nós temos que ter a ciência aí dessa questão da diferença entre uma ideia-chave e o tópico frasal. A ideia-chave, galera, é o conjunto de palavras-chave que vão dar sentido ao contexto específico aí do assunto de vocês, tá? Que assunto? Não sei, gente, o assunto que será discutido no texto. Agora, já o tópico frasal, galerinha, ele vai ser definido aí como um resumo da ideia central. Qual que é a ideia central daquele parágrafo? Sobre o que você irá falar sobre aquele parágrafo? Então, o tópico frasal, ele será um resumo aí, tá? Ele será um resumo dessa ideia, tá? Central do assunto que você irá desenvolver aí, tá? Gente, é muito tranquilo, mas nós vamos, aos poucos aí, nós vamos conversar sobre o tópico frasal, tá? Não quero que vocês fiquem aí. Isso aí ao longo das nossas aulas eu irei falar, irei trazer aí exemplos de tópicos frasais aí que ficará melhor, né? Para nós termos uma ideia, né, de construção, mas não se prendam a isso, tá? Então, nesse primeiro momento, é mais aquela aulinha introdutória, aquela aulinha que nós estamos conhecendo um novo recurso dentro do nosso texto, né? Quero conversar com vocês também sobre o texto dissertativo, que nós iremos trabalhar um pouquinho mais no ano que vem, então eu já quero introduzir aí esse tipo de gênero textual, tá? Nós vamos trabalhar um pouco no 8º e muito no 9º ano, tá? Então, eu acho que aos pouquinhos eu vou trazendo informações aí bem pertinentes em relação à estruturação do texto, tá? É uma coisa de cada vez. Eu não posso chegar aqui e falar tudo, né? Porque é uma coisa gradativa, tá bom? Galerinha, em relação à estruturação do parágrafo, primeiro que eu quero que vocês tenham em mente em relação à estrutura, paragrafação, translineação, a estética do texto, organizações das ideias, né? Trabalhar muito a questão da coesão, da coerência. Aos poucos nós vamos aí trabalhando cada etapa do nosso texto, aí nós vamos trabalhando, eu vou pegando aí no pé de vocês, tá certo? Galerinha, voltando em relação à estruturação do parágrafo, o parágrafo, assim como o texto em geral, eu tenho 3 partes, né? Eu tenho a introdução, desenvolvimento e conclusão, tá, galerinha? Então, assim, professora, mas o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim, mas dentro do texto, o nosso texto é constituído por parágrafos, tá? Então, nós temos o parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão. E cada parágrafo, o parágrafo de introdução, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo de desenvolvimento, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo de conclusão, ele também tem desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Então, na introdução, galera, nós temos aí o chamado de tópico frasal, né? Que essa parte ela vai definir toda a ideia deste parágrafo, né? E alguns recursos aí podem auxiliar vocês na estruturação do tópico frasal. Então, eu vou falar um pouquinho dos tópicos frasais
e eu vou trazer aí para vocês aos poucos. Eu não quero falar um pouquinho as divisões dos tópicos frasais agora, tá? Eu vou deixar isso aí para uma outra aula. Eu só quero que vocês saibam que tópico frasal é uma ideia núcleo, uma ideia principal, tá? Galerinha, no desenvolvimento também, nesse momento, será o momento de explicação, né? De explicar o tópico inicial, que é o tópico frasal, contido lá na introdução, tá? Então, assim, existem também, né, algumas maneiras aí para desenvolver o nosso textinho, tudo bem? O nosso desenvolvimento. Então, é nesse momento que nós poderemos trazer algumas dados estatísticos, nós poderemos trazer exemplos, nós poderemos trazer comparações, tá? Fundamentações, citações. Então, isso também aos poucos, nós vamos trabalhar, nós vamos aprender a construir, né, esse desenvolvimento, tudo bem? E a conclusão, galera... Oi. Oi? Oi? Não estou ouvindo, Radassa. Peraí. Professor, o desenvolvimento introdução, conclusão, é aquela parte do Fala mais perto do microfone, Radassa. Fala mais perto. Radassa, você está colocando o dedo no microfone. Não coloque o dedo em cima do microfone. Prof. Isso, agora estou ouvindo. O desenvolvimento e a conclusão. É aquela parte que a gente tem que, por exemplo, aquelas 4 linhas, que é o primeiro parágrafo, a introdução, aí depois vem o desenvolvimento e a conclusão, é isso? Isso. O nosso texto, ele é estruturado nisso, tá? Não existe, Radassa, 4 linhas a introdução. Não é, como eu falei, não há regras por quantidade de linhas, tá? Eu sempre falo para vocês, vamos fazer uma redação de 20 linhas? Eu peço para que vocês façam aí, em média, 5 linhas cada parágrafo. Professora, mas eu posso fazer 6? Eu posso fazer 7? Pode, claro que pode. Mas eu sempre mantenho essa média de linhas aí para vocês aprenderem ao quê? Não fazer parágrafos muito curtos, porque o curto é 4 linhas, tá? Um parágrafo curto é de 4 linhas. E nós temos o parágrafo longo, né? Que geralmente nós teremos aí de 8 até podendo ser um pouco mais. Mas eu quero para vocês, meus alunos, nós vamos ficar entre 4, 8 linhas no máximo, tá? Então, nós temos a introdução, que nós vamos apresentar esse tópico frasal. O que é tópico frasal? Ideia principal, ideia núcleo. Então, nós vamos introduzir o tema, nós vamos abordar o tema ali, apresentar o tema ali de uma forma geral para os nossos interlocutores, para os nossos leitores. Aí, no desenvolvimento, é onde nós iremos, né, desenvolver de uma forma mais específica, trazer aí exemplos, trazer comparações, citações, dados estatísticos. Então, é nesse momento que nós poderemos falar em relação a algo relacionado ao Brasil, algo relacionado à comunidade escolar. Então, é nesse momento que nós iremos especificar mais, detalhar mais, tá? Então, na introdução, nós temos um sentido mais amplo, nós vamos apresentar o problema, nós vamos apresentar ali a nossa temática, tá? De uma forma mais ampla. E no desenvolvimento, nós iremos detalhar mais o nosso tema, tá? Então, assim, isso, gente, é muito treino. Nós vamos começar agora a ter esse conhecimento. Aos poucos nós vamos trabalhando. Ano que vem quero trabalhar mais. Nono ano vamos trabalhar bem mais, tá? E a conclusão do nosso parágrafo, galera, nós vamos retomar tudo que foi desenvolvido no nosso texto, tá? Então, nós vamos, nessa parte, vai ocorrer o arremate, tá? E a retomada ali para encerrar a nossa ideia inicial.
Eu posso trazer o quê, professora? Dentro dessa conclusão, eu posso trazer alguma possível solução de problema. Eu posso trazer aí, dependendo do texto, algumas indagações com o quê? Algumas respostas. Eu não posso deixar o texto sem resposta, tá? Nós poderemos trazer reflexões. Então, assim, dependendo, no caso do gênero dissertativo argumentativo, geralmente nós iremos trazer possível solução para o problema, tá? Nós sempre iremos trazer uma solução para aquele problema, tudo que nós desenvolvemos. Tudo bem? Galerinha, em relação ao texto dissertativo ou argumentativo, eu gostaria de explicar um pouquinho esse textinho de você, esse gênero textual. É o seguinte, quando eu falo em texto dissertativo, nós estamos falando aí na questão da argumentação, tá? Quando eu falo em texto dissertativo, eu tenho o explicativo e eu tenho o argumentativo, certo? Tudo bem? Então, o que eu quero aí que vocês percebam? Que o texto dissertativo, argumentativo, ele aborda, galerinha, a questão dos argumentos. Nós vamos trabalhar aí a questão dos argumentos, tá? Então, assim, nós temos duas divisões, tá? Nós temos o argumentativo e o expositivo. Vou explicar aqui para vocês essa diferença. Então, quando eu falo em texto dissertativo, eu estou falando, ele vai ser um tipo de texto argumentativo e até mesmo opinativo, tá? Então, uma vez, gente, que nós iremos expor a nossa opinião sobre um determinado assunto, tá? Então, nós temos que ter essa primeira coisa. Quando eu falo em texto dissertativo, eu estou falando de um tipo de texto argumentativo e opinativo, beleza? Tá? Então, no qual nós iremos expor a nossa opinião sobre um determinado assunto, tudo bem? E iremos trazer, obviamente, através de uma argumentação lógica, coerente e coesa, essa nossa exposição, esse nosso ponto de vista, tá? Nós temos também, gente, a estrutura, né, do nosso textinho dissertativo. Nós temos aí, galera, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Para desenvolver o nosso texto aí dissertativo, na introdução, galera, nós vamos chamar aí de tese, tá? E nesse momento, galerinha, o mais importante é expor a ideia central. Ideia central é o nosso tópico frasal, tá? Então, quando eu falo introdução, nós também, dentro do texto dissertativo, estamos falando de tese, tá? Então, nós iremos expor aí a nossa ideia central sobre um tema de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva, tá? Sempre lembrando, galera, eu quero que vocês não se esqueçam. A introdução, ela é a parte mais importante do texto, tá? É por isso, meus amores, que deve conter as informações que logo serão desenvolvidas. Todas as informações que serão desenvolvidas estarão na introdução, tá? No desenvolvimento do texto dissertativo, galerinha, nessa parte do texto é onde vocês irão desenvolver toda a argumentação, tá? Por meio das opiniões de vocês, dados, levantamentos estatísticos, fatos, né? Exemplos aí sobre o tema, tudo bem? Ai, professora, mas por que eu tenho que fazer isso? Gente, na verdade, a finalidade desses desenvolvimentos é para que a sua ideia central ela seja defendida aí com propriedade. É por isso que é muito importante nós trazermos dados. Professora, mas como que eu vou trazer dados estatísticos? Aí é importante o conhecimento de mundo de vocês. A leitura de bons jornais, né? A leitura de revistas, se situar, né? Situar-se aí o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa sociedade. Então, por isso que é muito importante nós estarmos aí a par dessa questão da atualidade, tá? Galerinha, aí na conclusão. A conclusão, o próprio nome já diz, né?
que é necessário concluir o texto, não é mesmo? Gente, nós não poderemos deixar na verdade, o que nós iremos fazer? Nós vamos fechar as nossas ideias, tá? E nós vamos concluir tudo aquilo que foi abordado, discutido no texto de vocês, tá? Então, nós vamos fazer um fechamento das ideias, tudo bem? Gente, no texto de dissertativo, nós temos aí dois textos, duas divisões. Nós temos o texto dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo. Desculpa, gente. Gente, nós vamos focar no texto dissertativo argumentativo, tá? Nessa modalidade, gente, do texto dissertativo argumentativo, a intenção de vocês será de persuadir o leitor, tá? Convencê-lo da tua ideia central, tá? Mas como, professora? Gente, então é nesse momento que nós iremos trazer fatos, exemplos, dados para tentar convencer. O texto dissertativo expositivo, por sua vez, ele só vai expor as ideias, teorias, né, conceitos, sem a necessidade de tentar convencer o leitor. Então, nós temos um que vai convencer, que é o argumentativo, dissertativo argumentativo, e o expositivo não há essa necessidade de convencer o leitor. Tudo bem? Tudo bem, galera? Então, assim, nós iremos falar um pouquinho mais sobre essa temática. Eu quero que vocês não se assustem. É só uma introduçãozinha em relação a esse gênero, essa questão da paragrafação, da estrutura, tá? Lembrando, galerinha, que nós temos aqui, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver, a translineação. Ó, deixa eu só colocar aqui, lembrando que nós temos aí a translineação do nosso texto. Deixa eu só mudar aqui. Ó, aqui é a minha margem de linha, tá? Faz de conta que é a minha margem de linha. Aqui eu vou começar meu parágrafo. Tô escrevendo, tá? Ponto. Lembrando, isso aqui não pode acontecer, tá? Eu tenho que respeitar a minha margem de linha, tá? Tenho que escrever, exceto o parágrafo que eu vou deixar o espaço de 2 dedinhos, mas eu tenho que vir escrever até o final da minha linha. Comecei, deixa eu só apagar. Eu tenho que escrever até o final da minha linha, tá? Então, olha só. Parágrafo. Escrevi aqui. Ó, esse é o texto aqui que eu quero de vocês. Tá? Novo parágrafo. Então, eu quero que vocês respeitem a questão das margens de linha, tá? Opa! Eu não posso fazer isso aqui também. Isso aqui tá errado. Isso aqui perde um ponto, gente, que vocês não têm noção. Tudo bem? Não posso. E eu tenho que lembrar também a questão da translineação, né, galerinha? Eu tenho que lembrar que quando houver uma palavrinha com a vogal aqui e eu tenho... Gente, aqui é um pingo, tá? Isso aqui também, galerinha, não posso deixar uma vogal sozinha, mesmo que a separação silábica esteja correta.
tá? Não posso deixar. Nem na linha de cima e nem na linha de baixo a vogal pode ficar sozinha. Outra coisa também, galera, nós temos que cuidar as palavras que formam outra. Eu tenho a palavra aqui, ó. Lembra que eu citei exemplo? Exemplo para vocês? Feliz. Isso aqui